Pessoal, apesar do desfecho trágico que aconteceu com esse acidente do avião em Campo de Marte, nós temos que deixar claro que houve uma perícia enorme desse piloto ao decolar da pista 30, fazer essa curva à esquerda e tentar provavelmente encontrar uma aerovia inferior e muito provavelmente ter sofrido uma pane seca, uma pane em que impossibilitou a continuidade do voo, a perda de sustentação. Esse piloto foi muito brilhante, teve uma perícia enorme, como a gente imagina que todos os pilotos deveriam ter, e ele evitou um enorme problema, tanto para ele quanto para todas as pessoas que poderiam estar envolvidas. Ele conseguiu pousar esse avião em uma avenida. Isso é extremamente difícil. E por que esse piloto teve uma perícia tão grande? Gente, é muito importante que todo mundo entenda que um piloto, ele não é uma pessoa que começa a voar quando ele pega o avião. O piloto, ele tem que começar a voar um dia antes, se abstendo de qualquer bebida alcoólica. Ele tem que planejar a rota. Não é fazer o plano de voo, que é aquilo que a gente faz para indicar para as autoridades aquilo que a gente vai fazer dentro da lei, mas é planejar. Então fica claro que esse piloto foi de uma perícia enorme, porque de tanto voar na pista de 30 ali em Campo de Marte, ele devia conhecer muito bem, e ele devia saber quais as alternativas que ele tinha de pouso. A gente sabe que quando a gente tem uma pane seca, como deve ser o caso dele, ou pane de motor, a gente só tem mesmo que pousar em frente. E foi o que ele fez. Ele conseguiu fazer essa curva à esquerda, ganhar uma altura, mas em algum momento ele perdeu a capacidade de voar. Ele entrou numa situação de perda de sustentação. Ele entrou numa velocidade que a gente chama de velocidade de stall. Baixa sustentação, perda da capacidade de sustentação da aeronave, mas ele conseguiu. Veja, isso é que é importante a gente fazer notar como uma homenagem a esse piloto. Ele provavelmente já tinha na cabeça dele o que ele deveria fazer em cada situação e em cada momento se ele tivesse uma pane. Veja, a perícia desse piloto de conseguir pousar numa avenida com pouco movimento. Isso não é para alguém que está começando a voar. Isso não é para alguém que não tem uma dedicação muito grande à sua profissão. Porque todas as vezes que alguém vai voar, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que depende do que estiver ao nosso redor, obviamente que quando a gente é bom nisso, como era esse bom piloto, a gente vai decorando as possibilidades. É assim que tem que fazer. A gente vai decorando quais são as alternativas, o que a gente vai fazer em cada momento do voo se a gente tiver uma pane. A pane pode acontecer. Nesse caso, eu já disse em outro vídeo, provavelmente foi uma pane seca. E quando a gente vê os vídeos desse avião, quando ele estava sendo colocado para acionamento de motor, a gente vê que havia água na pista. Isso significa que, mais do que provavelmente, existia algum tipo de água nos tanques. Então, assim, tudo é possível, mas a minha probabilidade maior é que esse avião tenha sofrido o quê? Ele tenha sofrido uma pane seca, mas não por falta de combustível, mas porque tenha sido enviado para os motores água. Água o quê? Que fica no fundo do tanque. Então, assim, por algum motivo, houve algum... Eu não vou dizer mais nada. Houve água... E aí parou de funcionar os motores. Mas
Ao mesmo tempo, a perícia desse piloto foi enorme. Ele evitou acidentes maiores, ele buscou um pouso naquilo que seria possível na frente dele. E vejam, eu vou mostrar para vocês que é claro que a gente não pode falar nada, mas a 90 graus do local que ele tinha iniciado o pouso, existia uma outra praticamente pista, uma outra avenida totalmente livre. Se por acaso houvesse esta possibilidade, e a gente não está no lugar do piloto, a gente não pode tomar decisões no lugar dele. Mas se tivesse essa possibilidade de pousar a 90 graus de onde ele pousou, ele teria feito o mesmo pouso e provavelmente não teria encontrado com o ônibus que ele encontrou. Então, antes de mais nada, as condolências a gente tem que deixar para todas as vítimas desse acidente, mas mais importante do que isso, deixar claro para todos, esse piloto foi de, primeiro, enorme perícia. Esse piloto serve como exemplo para todos os demais pilotos de como a gente deve sempre ter na cabeça qual é a alternativa, o que a gente pode fazer em caso de pânico, porque elas podem ocorrer. E embora tudo indica que a causa raiz foi muito relacionada a algum evento humano que poderia ter sido evitado, sempre pode ser evitado qualquer tipo de acidente desse tipo, mas enfim, fica claro que uma vez iniciado o evento, esse piloto teve uma enorme perícia. E a gente espera, a gente imagina que todos os pilotos tenham esse nível de consciência situacional, que é o que faltou em outros acidentes. Esse piloto ele teve uma consciência de pousar em frente, de não fazer manobras bruscas, por isso que provavelmente ele não pousou a 90 graus, onde existia uma avenida livre. E veja que, para quem tem medo de voar, para quem acha que piloto, sei lá, é como qualquer maluco aí que pega numa direção e sai dirigindo, não. O piloto, teoricamente, é preparado, também teoricamente, para ser esse aço, para ser essa pessoa que consegue dominar essa máquina que voa, como esse piloto fez. Então, parabéns a esse piloto, parabéns a toda a família. E, infelizmente, houve essa perda, mas fica sempre o exemplo. Nós podemos aprender com todo acidente. E eu, sinceramente, apesar de ser engenheiro, apesar de ter tirado o brevet no mesmo local em que eu fui instrutor de meteorologia, ter criado um curso de manutenção de aeronaves, aprendi mais uma. Aprendi que a gente pode confiar em pilotos, mesmo que eles sejam pilotos privados, né? É claro, a gente pode confiar em todos os pilotos, mas muitas vezes a gente imagina que os pilotos privados podem ter algum tipo de dificuldade de manobra por não estarem fazendo essas manobras constantemente. Mas esse deixou claro, parabéns. Se todo piloto tivesse essa consciência situacional, provavelmente a gente teria muito menos vídeos como esse, a lamentar a perda de uma aeronave com uma tripulação a bordo. Nesse caso, piloto e o dono da aeronave, que provavelmente o dono da aeronave não teve nada a ver com isso. O dono da aeronave não deve ter contribuído, provavelmente, possivelmente, tudo pode acontecer, mas provavelmente ele não deve ter contribuído para nada, porque ele era passageiro, um passageiro que só queria voar. E parabéns mais uma vez à família, parabéns à comunidade. A gente tem certeza de que esse piloto fez um grande serviço a partir do momento que ele estava em pânico. Então, um abraço a todos, se inscreva no canal, até breve
e vamos compartilhar conhecimento. Tchau, tchau.